dia, bom dia. Tudo bem? Vamos começar nossa aula 3. Vamos lá. Todo mundo já tem acesso à plataforma Moodle? Já? Quem não tem acesso à plataforma Moodle ainda? Tá. Não é desculpa para você não enviar a lista. Tá bom? Quem não tem acesso ainda à plataforma Moodle, todas as pessoas do planeta podem acessar a plataforma Moodle como visitante. Qualquer pessoa pode acessar lá a plataforma Moodle como visitante e vai ter acesso à lista de exercícios. Você resolve a lista de exercícios e envia pelo e-mail do Projeto Newton. Tudo bem? Até esse problema de acesso ser resolvido, tá? Mas eu sugiro a todas as pessoas que não tenham acesso ainda, mandar um e-mail para o Projeto Newton informando que ainda não tem esse acesso. Talvez você já até tenha esse acesso, mas você nem sabe, tá? Ok? Mas manda um e-mail que aí o pessoal vai estar te respondendo, dizendo qual o problema que está acontecendo. Beleza? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? E essa semana vai ser ótima? Essa semana vai ser melhor que a anterior? Não, vai ser pior, porque não tem prova. Vai ser pior. Aí tem aula hoje, tem aula quarta, né? Sexta-feira, tu vai estudar como se tu tivesse prova. Entendeu? Estudar valendo. Quando for sábado e domingo, tu vai estudar com raiva. Porque tu vai dizer assim, eu não vou estudar mais o conteúdo desta semana. Eu vou estudar já o conteúdo da próxima semana. Porque a próxima semana, adivinha o que começa? Limite. Continuidade. Então, é a hora de você matar todo o conteúdo básico agora, tá? Porque depois a gente vai iniciar limite e continuidade e toda linguagem é nova, tá bom? Tudo é novidade. Não é difícil, mas é novidade. Quando se trata de novidade, naturalmente tem a resistência de vocês, de começar a se perguntar, onde que eu vou usar isso? Para que isso na minha vida? A resposta simples para isso é, esse curso faz parte da sua vida. Tá bom? E você já vai usar aqui no curso. Beleza? Depois você vai compreender um monte de outras aplicações. Tá? Mas foca em compreender o conteúdo. Tá bom? Sugiro assistir às aulas logo de limite e continuidade, porque são coisas um tanto que abstratas. Eu costumo dizer que limite é a parte mais abstrata do curso. Tá? Porque nós vamos usar bastante letras, bastante ideias. Então, assiste logo as aulas para você ir se adaptando com as ideias e compreendendo. Não precisa entender as contas todas, mas compreende pelo menos a parte geométrica. Você entendeu a parte geométrica? A conta já é uma coisa mais simples. Porque aí tu vai poder sentar em casa, fazer as contas e verificar se realmente aquelas contas é aquilo. Tá bom? Vamos lá. Então, a aula de hoje, nós falaremos de funções trigonométricas, mas nós não conseguimos finalizar também a aula passada. Faltou a gente falar um pouquinho de função injetora, sobrejetora, inversa de uma função. E são itens que nós vamos precisar para a aula de hoje. Tá? Então, vamos falar desses itens. Função injetora. Então, o que é que nós queremos? A gente quer o seguinte, olha. Se você tem uma função definida de um conjunto A para um conjunto B, sempre você tem que enxergar esse conjunto A e esse conjunto B como subconjuntos de R. São subconjuntos dos números reais, tá? Você nunca pensa fora disso, tá bom? Sempre é na reta, tá? Então, quando é que a gente vai dizer que uma função é injetora? Da seguinte forma, olha aqui para o quadro. Suponha que você tenha f saindo de A até B, o A e o B são subconjuntos de R, tá? Então, quando é que eu vou dizer que a função é injetora? Se você pegar x1, x2, aqui no domínio, tá bom? Você pega dois caras no domínio com a seguinte condição, que o x1 seja diferente do x2, tá bom? Você tendo esses dois caras diferentes, se ela for injetora, então a função f tem que levar lá no B em dois caras também diferentes. Tudo bem? Então tem que acontecer isso aqui, ó. O f de x1 tem que ser diferente do f de x2. Tá bom? Não pode acontecer igualdade aqui, se ela é injetora.
Uma forma equivalente de você dizer isso é o seguinte. Então, equivalentemente, é o seguinte. Suponha que você está lá no conjunto B, tá? Você pega dois caras no conjunto B. Um y1 e um y2 lá no conjunto B. Então, você está lá no contradomínio, tá? Você pegou dois caras lá. Se você está pegando dois caras lá no contradomínio que são imagem da f, então ele é um f de x1, que é o y1, ele é o f de x2, que é um certo y2. Tá bom? O que você está fazendo é, você tem aqui o A, você tem aqui o B, eu tenho aqui o x1, o x2, esse carinha vai no y1 e esse carinha vai no y2. Ao invés de eu pegar carinhas aqui, eu estou pegando carinhas aqui, tá? Eu estou pegando um y1 e um y2, lá na imagem, tá? Então eu vou fazer o seguinte, se o f de x1 for igual ao f de x2, tá? Se eu tiver que as imagens são iguais, se eu te disser que a função é injetora, então isso tem que obrigar o x1 ser igual ao x2. Tudo bem? Essa é uma forma equivalente de dizer. Ou você pensa na ida, saindo do domínio para chegar na imagem, você pega dois caras diferentes no domínio, a imagem tem que ser diferente, ou você pensa na volta, você pega dois caras que estão na imagem, que são iguais, e você prova, então, que os elementos deles no domínio têm que ser iguais. Tudo bem? Vamos ver exemplo. Exemplo. Vamos pegar, por exemplo, a função afim. F de x igual a ax mais b. Está aí a função afim. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. A função afim, ela é injetora ou não é injetora? O que vocês acham? Função afim. A função afim, ela é injetora. Por que ela é injetora? A função afim só tem dois tipos de função afim. Quais tipos você acha que é? Ou ela é crescente, ou ela é decrescente. Ela não muda. Ela só cresce ou ela só decresce. Ela não muda, tá bom? Então, ela é injetora. Vamos provar que ela é injetora. Sejam f de x1 igual a um f de x2. Eu vou fazer usando isso, tá? Um f de x1 igual a um f de x2. O que é que eu tenho que provar? Eu tenho que provar que o x1 é igual ao x2. Se eu conseguir provar isso, então a função é injetora, tá? O que é f de x1? Significa que na função f, que é essa, na função f, no lugar do x eu coloquei x1. Então vai ser a, no lugar do x eu coloquei x1, mais o b, isso é igual. O que é f de x2? No lugar do x eu coloquei x2. Então é a x2 mais b. Tudo bem? Agora eu vou fazer a conta. Olha, tem um b positivo aqui, tem um b positivo aqui. O que eu faço com eles? Dá para cancelar, né? Porque se eu passar esse cara para lá, vai ficar negativo. Aí vai cancelar um com o outro. Então eu já sei que esses caras aqui se cancelam. Tá? Então vai ficar a de x1 igual a de x2. Se ela é uma função afim, esse a pode ser zero? Não. Se ele for zero, ela não é função afim, ela seria função constante. Tudo bem? Então o a não pode ser zero. Se o a não pode ser zero, eu posso dividir tudo por a. Concorda? Se eu dividir tudo por a, não é equivalente a cancelar o a aqui e cancelar o a aqui? Certo? Então eu posso cancelar. Sobra quem? x1 igual a x2. Tudo bem? Então, olha, eu saí de duas imagens iguais e provei que os dois elementos no domínio são iguais. Então, essa função é injetora. Tá? Muito bem. Vamos ver outro exemplo? Essa função g.
que é esse quociente. É x mais a dividido por x menos a. Vamos provar que essa função é injetora, tá? Qual é a técnica para provar que é injetora? Eu pego dois caras que estão na imagem, digo que eles são iguais e provo que os dois caras que vieram lá do domínio, que trouxeram nessa imagem, também são iguais, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. G de x1 igual a G de x2. Tá bom? Então, função G é isso aqui. No lugar do x, eu estou colocando x1. Então, vai ficar ó, x1 mais a dividido por x1 menos a. Isso é igual. G, no lugar do x, eu estou colocando x2. Então, vai ficar x2 mais a dividido por x2 menos a. Tá ok? Essas duas coisas são iguais. Eu tenho que fazer manipulações algébricas aqui e provar que x1 é igual a x2. Se eu não conseguir fazer isso, então ela não é injetora. Tá? Vou multiplicar cruzado isso aqui. Então vai ficar x1 mais a vezes x2 menos a. Isso é igual a x1 menos a vezes x2 mais a. Vou passar para cá que tem pouco espaço já. Agora é o produto aqui, né? Produto que a gente sabe fazer esse produto, certo? É o primeiro vezes todo mundo, o segundo vezes todo mundo. Tomando cuidado com o jogo de sinal, tá? Então vai ficar x1 vezes o x2. Aí para quem quer matar a saudade, né? Ainda diz assim, vamos fazer o chuveirinho. Né? Então, x1 vezes x2. Esse está positivo, esse está negativo. Então, menos a x1. Aí faz chuveirinho aqui também. Né? Então, mais a x2 menos a quadrada. Isso é igual. Do outro lado, esse carinha vezes esse carinha vezes esse. Vai ficar x1 vezes x2. Esse está positivo, mais a x1. Agora, esse aqui com esse, e depois esse com esse outro aqui. Menos a x2 menos a ao quadrado. Beleza? Já fizemos toda a multiplicação necessária, tá? O que é que a gente pode fazer nessa linha? Que dá para cortar. Quem dá para cortar? Diz aí quem a gente consegue cortar. Ó, tem x1, x2 aqui, positivo. Tem um x1, x2 aqui também positivo. Se eu passo eles só para um lado, vai ficar simétrico, né? Então, vai cancelar esse carinha com esse carinha aqui. Tá? Quem mais? A ao quadrado está negativo, aqui também está negativo. Se eu passar os dois para o mesmo lado, um vai ficar positivo, o outro fica negativo. Também cancela. Então, esse cara cancela com esse cara. Mais ninguém, né? Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou passar esse cara que está negativo, vou passar para lá. E esse cara que está negativo, eu vou passar para cá. Vai ficar assim, ó. Vou deixar aqui o igual. Esse AX2, vou deixar aqui. Ele é positivo. E o AX2 está negativo, vem positivo. AX2. Tá? Já tem o AX1 aqui. Esse AX1 está negativo, vem positivo. Isso aqui dá quanto? Uma coisa, mais uma coisa dá duas coisas. Tá? A 2A x2, isso é igual a 2A x1. Certo? O 2 você pode cancelar. Certo? O A, eu esqueci de dizer, mas é bom que você escreva na questão que esse A é diferente de 0. Por que esse A precisa ser diferente de 0? Porque se você não fizer isso,
Isso aqui ficaria 0, 0. Ficaria x dividido por x, daria 1. Aí seria a função constante. Não me interessa a função constante. Eu não quero que seja a função constante, tá? Então, vou colocar aqui que a é diferente de 0. Sendo a diferente de 0, eu posso dividir tudo por a. Quando eu dividir tudo por a, eu cancelo o a. Vai sobrar só que x2 é igual a x1. Então, a função é uma função injetora. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Muito bem. Função sobrejetora. O que é função sobrejetora? Quem sabe? Sobrejetora? O que é? Pensem, o que é função sobrejetora? Olha, se você tem uma função que sai de A para B, eu dizer que ela é sobrejetora significa o seguinte, olha, que todo cara que você olha aqui no conjunto B, qualquer elemento que você olha para o conjunto B, ele é alcançado por alguém do conjunto A, tá? Em termos de flecha, se você coloca aqui os elementos de A, e você coloca aqui os elementos de B, tá? Todo elemento de B que você escolhe, não importa quem, vamos supor que eu pegue esse cara, sempre vai existir alguém aqui do A que é levado lá. Tá bom? Se você pega esse cara, sempre vai existir alguém do A que é levado lá. Tá bom? É isso que significa ser sobrejetora. Em termos matemáticos, significa o seguinte, que para todo y em B, existe um x em A, tal que o f de x é y. Tá? Essa linguagem aqui significa que qualquer elemento que você pegar lá no conjunto B, sempre vai existir um elemento no conjunto A, tal que você fazer essa conta vai levar o x no y. Isso significa ser sobrejetora. Tá? Se por acaso, se f é injetora e sobrejetora, dizemos que f é bijetora. Tá bom? Se ela é injetora e sobrejetora, então ela é bijetora. E mais ainda, dizemos ainda que f admite inversa. Tá? Vai existir a inversa da f, tá? E o que seria essa inversa da f? Essa inversa da f é o seguinte. Vou fazer aqui em termos de setas, tá? Para que tu possas entender legal. Suponha que você tem aqui o conjunto A, que você tem o conjunto B, você tem um pontinho aqui que leva em um certo pontinho, você tem um pontinho aqui que leva num certo pontinho. Tá? Isso quem faz é a função f. Tá bom? Se eu te disser que essa função f ela é bijetora, então ela tem inversa. Então significa que existe uma outra função aqui. Existe uma função que ela sai de B e chega no A, tá? Fazendo o seguinte, ela pega esse cara e retorna nesse cara. Ela pega esse e retorna nesse. Ela pega esse e retorna nesse. Tá bom? Ela retorna exatamente de onde ela saiu. Tá? E essa função a gente simboliza assim.
f menos 1, tá? Essa é a chamada inversa de f, tá bom? Ela é inversa de f. Isso aqui, como vocês podem confundir isso com potência, isso aqui não é isso. Tá? Esse menos 1 aqui não é para você inverter de forma multiplicativa. Tá? Não é isso. Beleza? Tá claro? Não é isso. Não é inverso multiplicativo. É inverso de função. Tá bom? Isso é só uma notação, não é notação de potência. Tá? Existe uma técnica bem usada para se determinar a inversa. Quando você tem uma certa função e você quer achar qual é a inversa dela, a técnica que vocês faziam lá no ensino médio era o seguinte: onde tem x, coloca y. E onde tem y, coloca x. E isola o x, não era isso que vocês faziam lá? Então, isso funciona. Você faz isso e você vai conseguir achar a inversa da função, tá? Vamos achar a inversa de funções aqui. Deixa eu pegar umas funções aqui. Essa. Vamos pegar essa função afim. E depois a gente pega a função seno hiperbólico ali, a letra E. Vamos pegar a função afim. Letra A. F de x é igual a x mais 1. Tá bom? Ela é bijetora, essa função. Tá? Como é que a gente sabe que ela é bijetora? Que é injetora, a gente já provou agora há pouco. Que toda função afim é injetora. Essa aqui é uma função afim, então é injetora. Ela é sobrejetora? Como é que a gente sabe se ela é sobrejetora? A função afim, ela sai dos reais e chega nos reais. Como é que uma função é sobrejetora? O que você tem que fazer? Você tem que pegar um cara, qualquer cara, no contradomínio e provar que tem alguém lá no domínio que faz isso. Tá? Então você tem que pensar qualquer número, não importa que número seja esse. Pega um carinha bem aqui. Um certo y aqui. A pergunta é: existe algum número real que somado com 1 dá esse cara? Sim ou não? Pensa em um número, me dá um número aí. Vai, fala, qualquer número. 4. 4 é fácil, né? Por quê? Existe algum número que somado com 1 dá 4? Existe, é o 3. Eu pensei que vocês iam me ferrar, tipo assim, π sobre e. Aí ia ser horrível, né, esse número. Mas também existe, né? Também existe. Vai ser um número irracional lá que você vai pensar e fazer a continha. Mas sempre vai existir, não importa, tá? Então, a função afim, ela é bijetora. Se ela é bijetora, ela tem inversa. O problema, às vezes, é determinar quem é essa inversa. Isso pode dar um certo trabalho, tá? Vamos fazer essa. O f é o y, x mais 1. Como é que determina a inversa mesmo? Ou você troca a letra ou você isola o x. Tá? Passo 1 para lá, vai ficar y menos 1. Esse é o x. Pronto, essa aqui é a inversa. Tá ok? A inversa dessa função afim é essa função aqui. Aí você pode trocar agora o x pelo y. Então, se você tem a f, que é igual a x mais 1, então a inversa dela é x menos 1. Agora trocando o x pelo y, tá? Tá bom? Essa é a inversa dela, tá? Mas essa não tem graça. Vamos para o que tem graça. Função exponencial. Função exponencial é... Vamos pegar a letra D primeiro, tá?
Letra D. M de x igual a exponencial de x. Função exponencial. Toda função exponencial, ou ela é sempre crescente, ou ela é sempre decrescente. Então, ela já é injetora. Beleza? Ela é injetora, tá? É sobrejetora? É sobrejetora? Como é que você tem que fazer? Você não pode dizer que a função exponencial ela vai de reais em reais, porque senão você perde a sobrejetividade dela, tá? Você vai fazer o seguinte, ela vai dos números reais até os números positivos. Se você fizer isso, você ganha a sobrejetividade. Tudo bem? Então você vai sair de... Lembrando que a função exponencial, ela faz, nesse caso, ela faz isso aqui, ela passa aqui pelo 1, tá? E ela vai descendo aqui até chegar muito perto do zero. Nunca chega no zero. Então, ela é sempre valores positivos, tá? Se você fizer isso, ela é sobrejetora. Pergunta, qual é a inversa da exponencial? Aí você pode pensar, né? Y é igual a exponencial de x. Como é que eu vou isolar o x aqui? Como é que faz? Esse gesto que você fez envolve raiz, não é raiz. Diga. Logaritmo. Muito bem. Que logaritmo? Oi? LN? IN? LN? Que logaritmo é esse? Eu escutei alguma coisa aqui. Logaritmo natural. Que logaritmo é esse? Vai. Sempre que você fala em um logaritmo, precisa ficar muito claro qual é a base do logaritmo. Quando a base 10, a gente diz logaritmo decimal. Quando a base é lá, a gente diz logaritmo natural ou LN. Que base é essa? A base é E. É o E. O número E. Tá? O número E é um número irracional. Tá bom? Lembra que a base do logaritmo pode mudar lá. Pode ser 10, pode ser 5, 15, 70, não importa. Pode ser π. Tá bom? Não tem problema. Então, olha, para você conseguir isolar esse x, você tem que tentar sair dessa exponencial. A forma de você sair dessa exponencial é aplicar o logaritmo de base E dos dois lados. Então, vou escrever aqui, ó. Log de base E, y é igual log de base E da exponencial de x. Certo? Por que eu estou usando esse logaritmo? Porque eu estou usando aqui, eu quero utilizar a seguinte regra de logaritmo. Que se a base for igual ao logaritmando, então esse logaritmo dá 1, certo? Mas antes disso, existe uma propriedade de logaritmo, que a potência, ela vem para frente multiplicando, certo? Então isso aqui vai ficar log na base E de y é igual a x vezes o log na base E de E. Só que isso aqui dá 1, tá? Então, aquilo ali vai ficar x vezes 1, que eu não vou colocar, é igual a log na base E de y. Só que, ao invés de escrever log na base E, assim como você não escreve log na base 10, você escreve só log, existe uma forma natural de se escrever, que é ln de y. Sempre que você colocar ln, significa log de base E. Tá bom? Agora você troca o x pelo y. Então, se a sua função é exponencial de x, a inversa dela é o logaritmo natural de x. Tá bom? Então, essa é a inversa da exponencial. Tá?
Vamos para a melhor inversa? Que é, projeta lá, por favor. Que é esta função aqui, exponencial menos a exponencial de menos x sobre 2. A inversa dessa função. Tá? Não vou provar para você que ela é injetora, não vou provar para você que ela é sobreinjetora, ela é. Tá? É um bom exercício mostrar que ela é injetora. É legal. Essa função eu vou chamar ela só de f. Tá? Mas lá na frente você vai ver que ela, a gente chama ela de seno hiperbólico de x. Mas lá na frente. Não vamos usar esse nome agora. Tá? Então, essa função eu estou te dizendo, ela é injetora, ela é sobreinjetora, vamos determinar quem é a inversa dela. Tá? Como é que a gente faz para determinar a inversa? Você chama esse cara aqui de y, certo? Vai ficar y é igual a exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre 2. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? É isolar quem? Isolar o x, tá? Vou passar esse 2 para cá. Vai ficar 2y é igual a exponencial de x menos a exponencial de menos x. Tá? E agora? E agora? Não dá para aplicar logaritmo agora, né? Porque você vai aplicar o logaritmo aqui e você vai ter uma diferença. O que a gente faz? Alguma ideia? Vamos fazer o seguinte, ó. Se está negativo aqui, isso é o seguinte, é exponencial de x menos, vê se você concorda. Não é isso? Sim ou não? Tá? Agora tem uma exponencial aqui embaixo. Eu posso multiplicar tudo pela exponencial. Quando eu multiplicar tudo isso pela exponencial, vai ficar 2y exponencial de x igual exponencial de x vezes exponencial de x. Vai dar exponencial de x ao quadrado. Exponencial de x vezes isso. Você concorda que vai dar menos 1? Tá bom? Agora eu tenho isso. Vamos arrumar isso aí. Vou passar tudo para um lado só. Então vai ficar, olha, exponencial de x ao quadrado. Esse cara eu vou trazer para cá. Menos 2y exponencial de x. E o menos 1 já está aqui desse lado. Isso é igual a 0. Como a gente resolve isso? Ideia? Diga. Bhaskara. O que você faria? Perfeito. Qual é o seu nome? Ana Clara. Do qual curso, Ana Clara? Engenharia Sanitária. Muito bem, Ana Clara, perfeito. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma técnica que a gente chama de mudança de variável, tá? Que é isso? Eu chamar esse cara de uma outra letra, tá? Eu vou chamar de z, por exemplo. Z é igual a exponencial de x, tá? Onde tiver exponencial de x, eu vou colocar z, tá bom? Então vai ficar aqui, ó, z ao quadrado menos 2 vezes o y, esse cara é o z, menos 1, isso é igual a 0. E agora, isso te lembra alguma coisa? Isso aqui é uma equação do segundo grau, que a gente é safo. Né? A gente é safo resolver a equação do segundo grau. Qual é o nosso objetivo mesmo? Não é saber o x? Sim ou não?
Então, você tem que enxergar o y como uma constante. Tá? Então, vamos fazer a equação do segundo grau da forma que a gente aprendeu lá no 9º ano, que é destaca os coeficientes. A gente não pode errar isso. Quem é o coeficiente A? É 1, é quem está multiplicando a potência 2. Quem é o coeficiente B? Menos 2y, quem está multiplicando a potência 1. Quem é o coeficiente C? Menos 1, é o cara que está sozinho. Aí você calcula quem mesmo? O delta, né? O delta. Aí você deve estar reflexivo agora, porque você deve estar pensando assim, eu era feliz e não sabia. Que saudade dessas coisas. Delta é b² menos 4ac, certo? Então, delta é igual o b. Quem é o b? Menos 2y. Menos 2y ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 1. Então, esse delta vai dar igual 4y ao quadrado. Aqui vai ficar positivo, né? E isso aqui dá 4. Tá? Olha o delta lindão aqui, ó. Tá? Lindão esse delta. Então, como é que vai ficar? Agora você coloca o que mesmo aqui? A fórmula do Bhaskara, que você tem tatuado no seu braço direito, né? Então, como é que é? É x igual menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Professor, se eu colocar essa fórmula na prova, quanto eu ganho? Ganha nada. É nada. X é igual menos quem é o b? Tu já destacou aqui quem é o b. Tu não erra agora. Agora, se tu errar um desse, aí a gente repensa a tua matrícula em cálculo 1. Aí já é outra coisa, né? Pega o menos 2y, coloca aqui, ó. Menos 2y. Mais e menos a raiz do delta, né? Olha o delta. Aqui o delta. Vê se você concorda comigo. Podemos escrever assim? Sim ou não? 4 vezes y² e o 4 vezes 1, que é 4. Tá? Isso tudo dividido por 2 vezes o valor do A. Quem é o A? 1. Então vai ficar, opa, isso aqui não é x, né? Tá vendo como vocês erram a fórmula de Bhaskara? Que vergonha! Fazendo o professor errar junto com vocês. O que foi que nós erramos nessa fórmula? O que foi que nós erramos? Quem é a sua variável? Z. Então, pode ser x aqui? Não. Tu vigia. É z. Tá? Não vai cometer esse erro, porque o x a gente ainda quer achar. Tá bom? É o z esse cara. Continuando. Z é igual jogo de sinal. Mais e menos. Raiz do 4. Esse eu sei. Raiz do y² mais 1 sobre 2. A coisa tá bonita, né? Por que tá bonita? Porque você pode cancelar esse 2 com esse 2 e esse 2. Tudo bem? Certo? Esse dividido por esse dá y, esse dividido por esse dá essa raiz. Então, olha, ficou z é igual a y mais e menos a raiz do y² mais 1. Até aqui é 9º ano, tá? Ainda não saímos do ensino fundamental 2. Então, vamos agora para o ensino médio.
Chegamos aqui. Quem é Z? A Ana que substituiu para a gente. O Z é exponencial do x. Então, retornando a variável inicial. Então, o z é a exponencial de x. Então, vai ficar exponencial de x é igual a y mais e menos a raiz do y ao quadrado mais 1. Certo? Aí, quem é que eu quero mesmo? Eu quero o x, certo? É o x que eu quero. O que você vai fazer para determinar o x? Lembra que aqui eu fiz a pergunta para vocês se eu podia aplicar o logaritmo? Nós tínhamos um problema porque nós tínhamos uma diferença aqui. Toda essa manipulação foi para deixar uma exponencial só. Tenho só uma exponencial agora. Posso aplicar o logaritmo? Sim ou não? Sim ou não? Firmeza? Sim ou não? Não. Não. Claro que não. Por que não? Por que não? Vai. Tem um detalhe a ser analisado aqui ainda. Logaritmo. Tu pode calcular logaritmo de qualquer número? Sim ou não? Não. Só existe logaritmo de número positivo. Então, se tu queres aplicar logaritmo aqui, tu tens que garantir que o lado esquerdo é positivo e que o lado direito seja positivo. Tu tens que garantir isso, certo? Vamos lá. O esquerdo é positivo? Sim, porque a função exponencial sempre é positiva, tá? Mas e o direito? Vamos pensar. Pensa comigo. Quem é maior? Y ou a raiz dessa coisa? Quem você acha que é maior? É Y ou a raiz dessa coisa? A raiz dessa coisa é maior. Tá? Concorda com isso? Por que a raiz dessa coisa é maior? Vamos fazer um testezinho, simples. Se não tivesse esse 1 aqui, suponha que não tenha esse 1. Seria aí raiz de y ao quadrado, certo? Sem me preocupar com módulo, por enquanto, eu poderia cancelar a raiz com o quadrado, certo? Ia ficar y. Então essas duas coisas seriam iguais, sem me preocupar com módulo, certo? Só que eu tenho esse 1 somando. Se eu tenho esse 1 somando, então esse cara vai ser maior que esse carinha. Tudo bem? Então, para evitar isso, esse cara de baixo não serve. Lembra quando você resolve equações do segundo grau ou funções quadráticas e quando você chega nas soluções, você decide se a solução é viável ou não? Porque aquela solução pode ser referente a tempo. Pode dar um tempo negativo lá, não existe, né? Pode ser que tenha um peso negativo. Pode ser que seja o quê? Sejam valores que não fazem sentido para o contexto. Aqui o nosso contexto é, tu precisas usar logaritmo. Se acontecer que esse lado seja negativo, essa igualdade nem existe. Porque a exponencial nunca é negativa. Tudo bem? Então, o negativo não serve. Então, daqui só serve a parte positiva. Y mais a raiz do y ao quadrado mais 1. Tudo bem? Agora, posso aplicar o logaritmo? Sim ou não? Firmeza. Aí tu diz, agora estava firme. Agora tem que estar mais firme ainda. Ah, pode aplicar o logaritmo, então aplica o logaritmo. Logaritmo natural. Então coloca aqui, ln da exponencial de x é igual a ln de y mais a raiz de y ao quadrado mais 1. Então, quanto fica isso aqui?
O x vem para frente, concorda? Vai ficar x vezes o ln do e é igual. E isso aqui mantém. Logaritmo natural de y mais a raiz de y² mais 1. Quanto é esse cara? Quanto é esse cara? 1. Logaritmo natural de e é 1. Porque o logaritmo natural, a base é e. Logaritmando e base iguais, isso dá 1. Então sobra só o x. Tá aí. Conseguimos. Né? Conseguimos. Aí você troca o y pelo x e acabou. Né? Então, se a f é a exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre 2, a inversa dela é o logaritmo natural de x mais a raiz de x² mais 1. Beleza? Não é linda? É linda. É linda demais, é linda demais. Essa é a função. Né? Achamos a inversa. Compreenderam? Achamos uma inversa, tá? Então, nota, a inversa pode ser um processo muito fácil de ser feito, mas pode ser um processo um pouco complexo. Só que com ferramentas básicas, tá? Estamos usando ferramentas básicas, mas é um pouco longo, tá? Então, vamos para o ciclo trigonométrico agora. Olha, no ciclo trigonométrico, o que eu quero fazer é o seguinte. O que eu quero fazer? O ciclo trigonométrico ele é algo já padrão que você estabelece desde o 9º ano, se não me engano, né? Acho que no 9º ano que você tem o primeiro contato com trigonometria. É isso? Ou é antes disso? Acho que é 9º, né? Acho que é 9º. No 9º ano você tem o primeiro contato com a trigonometria. E no ciclo trigonométrico, só que lá eles ficam tudo no triângulo retângulo, né? Não chega a falar do ciclo trigonométrico, acho que fala mesmo disso. Primeiro ano e segundo ano do médio. Mais especificamente segundo ano, talvez. Não tenho certeza. Tá. Então o que é que a gente faz? Você tem uma circunferência de raio 1, tá bom? E você centra nessa circunferência, no centro dela, você estabelece um plano cartesiano. Beleza? Então essa distância daqui para lá é 1, a distância daqui para cá é 1. Tudo bem? E cada região dessa tem um nome. Como é o nome? Quadrante, tá? Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto. Aqui já estabelece algo um tanto que estranho para coisa natural, né? Porque o natural é seguir o relógio, certo? Mas para matemática a gente não segue o relógio, a gente faz o contrário. A gente segue no sentido que a gente chama de anti-horário, tá bom? À medida que eu vou caminhando aqui, quando eu digo vou caminhando aqui, é porque eu quero estabelecer que esse seria o meu início, tá? Eu posso colocar aqui um certo ponto P, e esse ponto P pode começar a se deslocar por cima dessa linha que forma a circunferência. O que eu quero dizer com isso? Que o ponto P está se deslocando, mas a distância dele para a origem se mantém constante, tá bom? Então, ele se desloca de um ponto P para um certo ponto P', tá? Ao fazer esse deslocamento, ele percorre um certo arco, tá? E ao percorrer esse certo arco, naturalmente vai percorrer também, vai dar origem a uma certa abertura. Essa abertura tem nome, é chamado de... Não me assusta. Essa abertura é... Sexto ano. Vocês sabem, é incrível. Vocês estão fazendo charminho. Isso é um ângulo, tá? Abertura, ângulo, beleza? Então esse ângulo pode ir aumentando à medida que esse P vai percorrendo, beleza? O que eu estou interessado aqui é o seguinte. Eu estou interessado nesse ponto P. Nesse ponto P por onde ele vai, tá? Então o que acontece? Esse ponto P está aqui, tá? Se eu olho para ele aqui, quais são as coordenadas desse ponto? Diz para mim, quem é o x e o y dele aqui no início? O x é quanto? Olha, o x é quanto? O x é a distância daqui para cá, certo?
Eu vou tirar esse x daqui para vocês não confundirem. Isso aqui é ângulo alfa, tá? Quanto é o x aqui? X é 1. E o y? 0. Tá bom? Esse aqui é o x, esse aqui é o y. A pergunta que a gente quer fazer é quem é o x e quem é o y aqui. Tá? Nesse ponto P'. Tudo bem? É isso que nós queremos. Então, vê se você concorda comigo. O x é exatamente isso aqui. Essa distância. Certo? E o y é exatamente isso aqui. Esse é o y. Tá bom? Quanto é que é essa distância mesmo aqui? 1. Então, eu vou pegar esse triângulo. Esse tamanho aqui é 1. Essa abertura aqui é o ângulo alfa. Que ângulo é esse aqui? 90 graus. Esse tamanho aqui eu chamei de y. Esse tamanho aqui eu chamei de x. Certo? Tá bom? Quando você olha para um triângulo retângulo, você pensa em teorema de Pitágoras, mas em termos de trigonometria, você pensa em quê? Oi? Seno e cosseno. E tangente, né? E cotangente, e cossecante. E vai embora, né? Então, vamos pensar em seno e cosseno. Pela definição que tu tivestes lá no 9º ano, o que é o seno do alfa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? O y sobre a hipotenusa, 1. Então, quer dizer que o teu seno de alfa é y. Certo? Esse é o teu seno de alfa. Tá? Então, o cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é quem? É o x sobre a hipotenusa, que é 1. Então, isso significa que o cosseno de alfa é o x. Tudo bem? Então, eu sei já quem são as coordenadas do ponto P', tá? Então, o ponto P', ele é x, que é cosseno alfa, e ele é y, que é o seno alfa. Certo? Tá bom? Então, essas são as coordenadas do ponto P'. Então, eu poderia pensar o seguinte, que esse ponto P', ele pode não ficar parado, ele pode ficar movimentando. À medida que ele vai movimentando, sempre vai ser cosseno, seno, cosseno, seno. Certo? Então, eu posso associar a isso uma certa função, que eu vou chamar o seguinte. Vai ser uma função E. Essa função E, ela vai sair dos números reais e vai chegar no plano. Tá bom? O que já vai ser estranho para a gente. Porque nós estamos acostumados a pensar de R para R. Mas eu vou sair agora de R para R2. Só de forma introdutória. A gente não vai chegar a ficar no R2, tá? O que ele faz? Ele pega um alfa daqui, porque é isso que faz, pega um alfa e leva nesse ponto. Então, pega um alfa e leva no E de alfa. Esse E de alfa é o cosseno de alfa. É o cosseno de alfa, seno de alfa. Tá bom? Então, essa função faz isso. Tá? Então, ela está pegando a reta
ela vai pegar, vou colocar aqui o plano cartesiano, aqui o carinha, eu vou chamar isso aqui de E de alfa. Esse aqui é o alfa, e o alfa está bem aqui. Tá bom? Então, essa função ela sai daqui e joga lá. Tá? Então, ela faz isso. Essa é a função E. Tá bom? Ela pega um número real e leva em um ponto que está sob a circunferência do ciclo trigonométrico. Tá bom? E eu sei que são esses caras. Eles sempre vão ser cosseno alfa, seno alfa. Essa é chamada de função de Euler. Tá bom? Esse tipo de função você vai trabalhar em cálculo 2. Tá? O nosso intuito não é esse. Nosso intuito é cálculo 1. Mas só que essa função é muito interessante. Como essa função é muito interessante, já que a gente não pode pegar ela, porque o nosso cálculo é cálculo 1, então a gente pega partes dela. Né? Ao invés de eu sair de R e ir para R2, eu vou sair de R e vou para R. Fazendo o quê? Eu vou pegar alfa e vou levar no cosseno alfa. E depois eu vou olhar, eu vou pegar alfa e vou levar no seno alfa. E aí eu sei essas funções. Tá? Daí que se define função seno. Então, a função seno é uma função que sai de R em R, que para cada x eu levo em um certo f de x, que eu chamo de seno de x. Tá bom? E é aquele seno que você está acostumado mesmo, tá? Onde ele faz o seguinte. Ele sai daqui do zero, vai subindo e vai num valor máximo lá, que você já sabe qual é, vai no valor mínimo e depois retorna para o zero. Tá? Quem é o valor máximo mesmo? 1. E o valor mínimo é menos 1. Vamos pensar aqui? Se o seno é xy aqui, deixa eu escrever agora como é que é. O x, a gente já sabe que é cosseno. Cosseno alfa. E o y, a gente já sabe que é o seno. Seno alfa. Tá? Então, esse ponto, ele tem as coordenadas cosseno alfa, seno alfa. Vamos olhar só para o seno. Tá bom? Só para o seno. Então, nesse ponto, o seno deu 0. Tudo bem? À medida que eu vou subindo aqui, o que vai acontecendo com o seno? Ele vai aumentando. Então, se as coordenadas do seno é a segunda entrada é y. Onde é que ele vai ficar projetado? No eixo horizontal ou no eixo vertical? No eixo vertical. Tá bom? Daí ser natural você pensar que o seno está aqui. Tudo bem? À medida que eu vou aumentando esse ângulo, se eu pegar esse cara aqui, que já é um ângulo maior, o seno vai ser maior ainda. Tudo bem? E ele vai aumentando, 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 até chegar no valor máximo, que acontece quando eu chegar em que ângulo? Ângulo de 90 graus. Mas a gente não costuma escrever 90 graus, a gente costuma escrever o quê? Π sobre 2. Tá? Então, esse carinha aqui é o π sobre 2. Tá bom? Esse carinha aqui é o 0. E esse carinha, quem seria? Π. E esse carinha aqui é o valor mínimo. 3π sobre 2. E esse carinha? 2π. Tá? É só você pensar que o ciclo trigonométrico ele foi dividido em 4 partes. Tá? Dividido em 4 partes. A volta completa é 360 graus, ou 2π. Se ele foi dividido em 4 partes, cada parte dessa equivale a π sobre 2. Isso aqui é π sobre 2. Esses dois, π sobre 2 mais π sobre 2 dá π, ou 2π sobre 2, que é a mesma coisa que π. Esse mais esse mais esse
dá π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2. Vai dar 3π sobre 2. Esse mais esse mais esse mais esse dá 1, 2, 3, 4. Então é 4π sobre 2, que é 2π. Tá bom? Então, esse é o seno, que você já conhecia, a construção, e o cosseno é algo semelhante. Tá? Muito bem. Então, isso é tudo revisão para você, com a única distinção de ter apresentado aqui a função de Euler. Tá? Alguns livros têm isso, mas os professores dificilmente falam. Tá bom? Vamos lá. Continuando. A tangente. A tangente, todos vocês sabem que é a relação entre seno e cosseno? Tudo bem? Se é a relação entre seno e cosseno, qual seria o domínio da tangente? Olha para mim. Tira o slide, por favor. Tira o slide. Tá. Se a tangente é seno sobre cosseno, qual é o domínio da tangente? Perfeito. É isso que vocês precisam memorizar. Tá? Se a tangente é... Se eu defino a tangente de x como sendo seno de x dividido pelo cosseno de x, se isso aqui é um quociente, para você saber quem é o domínio desse tipo de função, você primeiro olha, o seno tem alguma restrição? Posso calcular seno de qualquer coisa? Posso. Posso calcular cosseno de qualquer coisa? Posso. Cosseno posso calcular de qualquer coisa, tá bom? Então não tem restrição para cada uma das funções, tá bom? Agora vamos ver a restrição da operação. Qual é a operação que está sendo feita aqui? É um quociente. Se é quociente, embaixo não pode dar zero. Então eu tenho que ver o que foi que... Qual é o seu nome? Eduarda. Qual é o seu curso, Eduarda? Civil. Eu tenho que saber o que a Eduarda está pensando. O que foi que a Eduarda pensou? Bem, o cosseno não pode dar zero aqui embaixo. Por que não pode dar zero? Porque não existe divisão por zero. Então eu tenho que retirar esses caras. Então basta eu saber onde é que o cosseno dá zero. Tudo bem? Onde é que o cosseno dá zero? Olhando para o ciclo trigonométrico, o cosseno não é esses caras aqui? Então, se eu for indo aqui, eu sempre tenho que pensar nas projeções aqui. Cosseno são esses tamanhos, tá? À medida que o ângulo vai, que o ponto vai indo, o cosseno cada vez mais está se aproximando de onde? Do zero. Quando ele chega aqui, ele chega no zero. Tudo bem? Tá? Então pensa direitinho onde é que o cosseno dá zero. Esses caras você tem que retirar. Retirando esses caras, você vai ter o domínio de quem é a função tangente. Tá? Existem também as funções secante. O que é secante? Um sobre cosseno. Tá? O que você pode dizer sobre o domínio da tangente e da secante? Que eles têm o mesmo domínio. Tudo bem? O que é cotangente? O inverso da tangente. O inverso multiplicativo, tá? Só cuidado. Qual é seu nome? Alex. Qual é seu curso, Alex? Sanitária mental. Só cuidado para a resposta, tá? O Alex está respondendo. O inverso da tangente. Vamos responder direito. É o inverso multiplicativo da tangente. Para a gente não confundir com a função inversa da tangente. Que a gente vai ver que a função inversa não é a cotangente. Tá bom? Então, o inverso multiplicativo da tangente é a cotangente. Que é cosseno sobre o seno. Quem é o domínio da cotangente? Todos reais, só preciso retirar onde o seno dá zero. Retire esses caras, tá? E existe também a cossecante. Quem é a cossecante? É 1 sobre o seno. Quem é o domínio da cossecante? Você pode falar, é o mesmo domínio da cotangente. Tá bom? Tá certo também, tá bom? Então você já sabe como é a tangente, a cotangente, cossecante.
e vamos falar de transformação no gráfico. Que é a parte que eu disse que eu não tinha falado para vocês. Essa parte também você já sabe. Transformação no gráfico. Olha, não bastava os caras apresentarem para a gente a função seno. Né? Para quem não gosta de matemática, diz isso, né? Não é o caso de vocês. Todo mundo aqui gosta de matemática. Mas que isso, vocês são apaixonados por ela, né? Não bastava ter a função seno. Alguém disse assim, bem, se eu sei o que é seno, eu posso somar, eu posso subtrair, né? Então, pensaram assim, que tal, então, eu definir uma outra função, vou chamar de F1. Que tal se eu fizer isso, não é? Se na função linear, que é f de x igual a x, a gente fez f de x igual a x mais 1, por que a gente não pode fazer isso com seno? Não é? Aí somou com o seno. Quando somou uma constante, o que aconteceu com o gráfico do seno? O que acontece com o gráfico? Ele vai deformar? Bora. O que aconteceu com o gráfico? Se eu somei uma constante, se essa constante for positiva, eu estou pegando o gráfico dela e estou arrastando para cima o tamanho dessa constante. Tudo bem? Se a constante é 1, eu arrasto esse gráfico para cima 1 unidade. Se o tamanho é 2, eu arrasto o gráfico para cima 2 unidades. Se o A for negativo, por exemplo, menos 2, eu pego o mesmo gráfico e arrasto ele para baixo 2 unidades. Tudo bem? Não há uma deformação do gráfico, há apenas um deslocamento vertical. Ficou claro isso? É para isso que serve essa constante, tá? Mas alguém disse assim, bem, eu já entendi isso. E se a gente não somasse, né? Eu não quero somar, eu quero fazer outra coisa. Eu quero pegar uma f de x2, eu quero multiplicar. Vou multiplicar por um certo b, tá? Já que eu sei multiplicar, então eu quero multiplicar. B vezes o seno. O que você acha que acontece? As raízes, será se alteram? Não. Porque uma constante vezes zero sempre vai dar zero, tá? Então não altera as raízes, tá? O que será que vai acontecer com o gráfico se esse b for um número positivo maior do que 1? Vai fazer o quê? Aumenta o quê? Ele vai cada vez mais lá em cima e vai cada vez mais lá embaixo. Ele aumentou a crista da onda. Beleza? Se esse número for muito grande, ele vai muito lá em cima e vai muito lá embaixo. Vamos lá. Se esse b fosse 5, até onde o gráfico iria? Até o 5. Porque o seno não vai até 1? Se eu multiplicar por 5, 5 vezes 1 vai dar 5. Então ele vai até o 5. Se for 300, ele vai até o 300 e até o menos 300. Deu para entender? Então, esse b, ele interfere na crista da onda. Tá? É isso que interfere. Tá? Muito bem. A gente não se contenta em fazer só isso. Né? A gente quer fazer mais que isso. A gente pode querer fazer isso aqui. A gente pode ir lá para dentro do seno e somar uma constante. Tá? Vamos pensar em coisas positivas, para ver se a gente consegue raciocinar bem. Se eu somar uma constante lá dentro, então, se o x for 0, então quer dizer que eu estou iniciando onde? No A. Tá? Então quer dizer que o gráfico está iniciando antes do previsto, porque ele iniciava antes no 0. Pensando em início, que o início é 0, tá?
Só que agora o x0 já não é mais 0. Se o x for 0, vai dar A. Então ele inicia bem antes a coisa. Tá bom? Então vai ter um certo deslocamento no gráfico. Ou para a direita ou para a esquerda. Mas o gráfico não deforma. O dever de vocês em casa é saber para onde que o gráfico vai do seno. Se esse cara for positivo ou se esse cara for negativo. O que acontece com o gráfico? Ele vai ser arrastado para a direita ou para a esquerda. Tá bom? Então, um dever mais ainda interessante para vocês é o seguinte. Porque a gente não se contenta em fazer só isso. A gente quer fazer o seguinte. A gente quer pegar um g de x e fazer A mais B vezes o seno de C vezes X mais D. É isso que a gente quer fazer. Tá bom? Porque na vida real, o que existe são coisas assim. Tá? São deformações desse tipo. Já sabemos. Esse cara só desloca para cima ou para baixo. Esse cara, ele faz com que a amplitude aumente. Tá bom? Esse cara, pensa lá o que é que vai acontecer. Esse cara ele pode dar uma contraída no gráfico ou uma esticada no gráfico. Tá bom? E esse cara, ele pega o gráfico, ou arrasta para a direita ou arrasta para a esquerda. Beleza? Então, sugiro você dar uma pesquisada bem com calma para entender a funcionalidade de cada um desses parâmetros. Beleza? É bom vocês entenderem esses parâmetros, tá? Eu coloco isso para funções trigonométricas porque é bem mais simples enxergar nas funções trigonométricas a influência de cada um desses parâmetros. Vamos para a inversa. Retornando à função seno, vou deixar aqui, função seno. Como é que a gente pensa na inversa de uma função? O que é que a gente precisa? A gente precisa da injetividade e a gente precisa da sobrejetividade. Tá ok? A gente precisa dessas duas coisas. A gente precisa que a função seja injetora e sobrejetora. Se ela tiver essas duas características, então ela é bijetora. Então ela tem inversa. Tá? Só que pensa comigo. Continuando aqui esse gráfico, ele vai subir aqui. Pensa comigo. Esse carinha aqui, que eu vou chamar de x1. Ele não tem a mesma imagem desse carinha, que eu vou chamar de x2? Tem a mesma imagem. Então, são dois caras diferentes que têm imagens iguais. É injetora? Perdeu a injetividade. Entendeu? Deixou de ser injetora por essas coisas. Porque as funções seno e cosseno, elas são funções periódicas. Elas ficam repetindo o tempo todo. Tá? É comportamento senoidal, que a gente chama. Então, fica sempre repetindo. Tá? Então, não são injetoras. Outra coisa, se nós pensarmos que a função seno, ela pega números reais e leva nos números reais, a função seno aqui, ela vai até o 1. Qualquer cara que está acima do 1 não é alcançado. Então, ela deixa de ser sobrejetora. Então, se nós olharmos para o seno dessa forma, ela está longe de ser injetiva e está longe de ser sobrejetiva. Então, está longe de ter uma inversa. Tá? Só que o que é que nós fazemos? Bem, ela não é injetiva em todo o seu domínio. E ela não é sobrejetiva porque você colocou aqui R. Então, quer dizer que a gente pode adequar as coisas. Então, vamos pensar. Olha lá.
ao invés de olhar para todo o gráfico dela, eu vou pegar o seguinte, eu vou dar um corte aqui e vou dar um corte aqui. Eu vou cortar daqui até aqui, tá? Esse carinha é o menos π sobre 2. E esse carinha é o π sobre 2. Nesse trecho, a função seno, ela não é sempre crescente? Sim ou não? Se é sempre crescente, ela é o quê? Injetiva. Já ganhei a injetividade pegando só um pedaço do gráfico. Ela é injetiva, tá? Outra coisa, ao invés de eu olhar para o contradomínio sendo os reais, eu vou olhar para o contradomínio sendo só isso aqui. De menos 1 até o 1. Tá bom? Então, agora o que nós estamos fazendo é o seguinte. Eu estou olhando para a função seno como sendo uma função que ela sai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Ela sai daqui e vai no menos 1 até 1. Tudo bem? Estou fazendo isso. Eu restringi, eu peguei exatamente esse retângulo aqui. Nesse retângulo, essa função seno é injetora e subjetora. Se ela tem as duas características, então aqui o seno é bijetora. Se ela é bijetora, ela tem inversa, tá? Logo, tem inversa. Tá bom? O que é que o seno faz? O seno pega menos π sobre 2, π sobre 2, e leva no menos 1 até 1. Isso quem faz é o seno. Tudo bem? Ele está pegando ângulos, ele pega ângulos e leva em valores reais. Tá? Lembra no ciclo trigonométrico? Ele pega esse ângulo aqui e projeta nesse tamanho. Esse que é o seno. Tá bom? Agora a gente vai fazer o contrário. O que é que a função inversa faz? Ela vai ter que pegar um tamanho e trazer em um ângulo. Tá bom? É isso que a inversa vai fazer, tá? E essa inversa tem nome. A inversa da função seno é chamada de arcosseno. Tá bom? Essa é a função inversa, tá? Então, arcosseno, assim como o seno, a gente não escreve seno, a gente escreve só sen. O arcosseno, a gente escreve assim, ó, arc-sen. Tá bom? Essa é a inversa, tá? O arc-sen vai sair de menos 1, 1, e vai levar no menos π sobre 2 até π sobre 2. Essa é a função. Tá bom? Vamos pensar como seria o gráfico dessa função. De onde que essa função sai? Ela sai de menos 1, 1. Então, o domínio dela é esse intervalo só.
Menos 1, 1. Então, você pega aqui, menos 1, 1. Então, só pode ter gráfico daqui até lá. Tá? Ela pega menos 1, 1 e leva. Qual o valor máximo que ela vai levar? É π sobre 2. Qual o valor mínimo que ela vai levar? Menos π sobre 2. Então, vou colocar aqui π sobre 2. E aqui embaixo, vou colocar o menos π sobre 2. Tá bom? Então, só pode ter gráfico nesse retângulo aqui. Fora desse retângulo não tem gráfico. Tá? Não pode ter gráfico fora desse retângulo. É só nesse retângulo gráfico. Lembra que a gente pegou o seno aqui? A gente não pegou esse retângulo aqui? Então, nesse retângulo aqui, tem gráfico, que é um gráfico que dá para ter inversa. Tá? Agora eu vou ter um outro retângulo, que dentro desse retângulo vai estar a inversa do seno. Tá bom? Vamos pensar. O que seria arco-seno de menos 1? Você tem que pensar assim, ó. Qual é o ângulo que o seno dá menos 1? É isso que você tem que pensar. Quando é que o seno dá menos 1 nesse retângulo aqui? É no menos π sobre 2. Tudo bem? Então, quanto é o arquisseno de menos 1? A resposta é menos π sobre 2. Então, a imagem do menos 1 é menos π sobre 2. É esse carinha. Então, esse é o ponto que faz parte do gráfico. Tá? Vamos pensar agora quem é a imagem do 1. Então, o que seria arquisseno de 1? Vamos pensar. Qual é o seno que dá 1? Quando é que o seno dá 1? Vai lá para aquele retângulo. Quando foi que deu 1? Deu 1 em que ângulo? No π sobre 2. Então, a resposta lá é π sobre 2. Tudo bem? Então, arquisseno de 1 é π sobre 2. Então, arquisseno de 1 é esse cara. Opa, então o gráfico ele sai daqui e de alguma forma ele chega lá. Tá? Vamos pensar no 0. 0. Arquisseno de 0. Você tem que pensar assim, qual é o seno que deu 0? Qual é o seno que dá 0? O ângulo é? O ângulo é? 0. Então, o arquisseno de 0 é 0. Então, o arquisseno também passa pela origem. Não vai ser tentado de passar uma reta aqui, tá? Não é esse o gráfico. Tá bom? Aí é bom você pensar quem seria meio e quem seria menos meio. É bom você pensar. Vou deixar vocês pensarem. Porque eu quero fazer um outro. Eu quero fazer... a do meio já tem... Deixa eu fazer o meio. Arquisseno de meio. Vai. Quanto seria arquisseno de meio? É o seno que dá meio. Quem é esse ângulo? π sobre 4. Tá bom? No π sobre 4 é arquisseno de meio. π sobre 4. Então, o meio deu π sobre 4. O meio... π sobre 4 é exatamente a metade desse cara, né? Então vai dar exatamente no meio. Aí você ainda vai continuar sendo tentado a passar linha reta, né? Aliás, arquisseno de menos meio. Dá menos π sobre 4. Então o cara está bem no meio ainda aqui. Então tu vai ser tentado a fazer isso. Mas não é uma reta. Tá? Não é uma reta.
Você vai pensar como é que vai ser, tá? Vamos fazer outra. Vamos pensar no domínio, esse item 4 aí. Qual seria o domínio de g de x igual a arc seno de 3x mais 1? Ok. Quem é o domínio dessa função? Vamos começar a trabalhar mesmo com essa função. O que seria o domínio dessa função? Vamos pensar. Se não tivesse esse cara, eu sei que o domínio do arcseno sempre é o quê? O domínio do arcseno sempre é de menos 1 até 1. Certo? Não pode sair disso. Tem que ficar entre menos 1 e 1. Então, esse cara que está aqui dentro, ele tem que pertencer ao intervalo menos 1, 1. Como é que a gente faz isso pertencer a esse intervalo? Como é que a gente resolve isso? Vai, força. Você consegue, ainda temos 1 minuto. Talvez 40 segundos. 35 agora. Bora. É só você fazer o seguinte. Esse cara, 3x mais 1, ele não pode passar de quem? Ele não pode passar do 1, certo? Então ele tem que ser menor ou igual que 1. Certo? Ele pode ser menor que menos 1? Não. Então ele tem que ser maior ou igual que menos 1. Aí você recai no 4º ano do ensino fundamental menor. Resolveu uma inequação. Tá mais 1 aqui, você subtrai tudo pelo 1. Vai ficar menos 1, menor ou igual que 3x, menor ou igual que 1 menos 1. Aqui vai dar 0. 3x menos 2. O 3 está multiplicando, divido tudo por 3, já que o 3 é positivo, né? Vai ficar menos 2 terços, menor ou igual que x, menor ou igual que 0. Pronto. Então, o x tem que ser maior ou igual que menos 2 terços, e ele tem que ser menor ou igual que 0. Então, se você olhar para a reta, está aqui o 0, o menos 2 terços está bem aqui. Então, o domínio dessa função é só esse intervalo. Ok? Nós estamos falando aqui de um arcseno. Se cai uma dessa na sua prova, e eu peço para você determinar o domínio da função, se fosse só domínio do arcseno, a resposta era de menos 1 a 1. Mas não é arcseno, é arcseno disto. Então tem que fazer a conta e deu esse outro intervalo. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então, estudem e estudem. Na próxima aula a gente resolve esses exercícios lá. Projeta lá, por favor. A gente resolve os exercícios que estão no slide, que não está mais. E falaremos um pouquinho mais de composição de função. Tá bom? Então, bons estudos para vocês. Até quarta.